Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 15. A parábola do administrador astuto. Nós estamos caminhando em uma sequência de parábolas. O capítulo 15 conta com 3 parábolas e agora o 16 começa com mais uma. E a gente vai ter dentro do capítulo 16 outra parábola lá no final. Daqui 2 vídeos a gente chega lá. Mas vamos ficar aqui neste texto. Então, o que essa parábola nos conta? Jesus disse aos seus discípulos, aos que o seguiam: o administrador de um homem rico pode ser também traduzido como mordomo, tá? O mordomo é a pessoa que tem acesso a absolutamente tudo o que é do dono. Só que ele não é o dono, ele só administra. Mas ele tem acesso e poderes de dono. Vamos fazer uma pausa aqui. Muito se fala na vida cristã em mordomia cristã. Se você já ouviu esse termo e não entende, é sobre isso. Nós somos mordomos do Senhor aqui na terra. O que é isso? Nós temos acesso a tudo que é do Rei. Nós temos condição, inclusive, de administrar tudo aquilo que é do Rei e Ele colocou nas nossas mãos, porém nada é nosso. A sua casa não é sua, o seu carro não é seu, a sua família não é sua, o seu trabalho não é seu, o seu dom não é seu, o seu dinheiro não é seu. Tudo isso é do Rei. Está nas suas mãos para que você administre. Mas quando Jesus voltar, você e eu prestaremos conta de absolutamente tudo o que ele colocou na sua mão para você administrar. Então, quando Jesus voltar, a primeira coisa que ele vai te perguntar é: e a sua esposa, que é minha noiva, e eu coloquei nas suas mãos para que você cuidasse? E o seu marido, que é a minha noiva, e eu coloquei nas suas mãos para que você cuidasse? Como você cuidou e educou os filhos que eu te dei? Como você usou o dinheiro que eu coloquei na sua mão? Você contribuiu para o reino, ajudou o seu próximo? Você fez aquilo que eu ensino com o dinheiro que eu pus na sua mão? Ou você usou única e exclusivamente para o seu deleite? Então é isso que essa parábola vai dizer. Ele está falando de um mordomo. Isso aparece muito na Bíblia. Então vamos voltar. O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Acabei de falar. Quando você não tem sabedoria em administrar aquilo que Deus colocou na sua mão. Então, ele o chamou e lhe perguntou: o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? O dono foi tirar satisfação. Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Então, o dono, o proprietário, ele soube que estava tendo alguma coisa errada, chamou o homem e falou: ó, tô sabendo já disso aqui, eu preciso que você preste contas. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Aqui ele começou a pensar o que ele vai fazer do futuro sem esse emprego. O que seria dele sem esse emprego? E é aí que ele está dizendo: para trabalho braçal, eu não sirvo. E para pedir, eu tenho vergonha, tenho meu orgulho. Já sei o que eu vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então, olha só, ele entendeu: vou ser demitido, então vou fazer uma coisa aqui para garantir emprego em outras casas. Então, chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? Perguntou para quem devia: quanto que você está devendo? 100 potes de azeite. Essa notinha de rodapé aqui, ó, letra A, ela está dizendo que 100 batos, que o bato era uma medida de capacidade e as estimativas variam entre 20 e 40 litros. Então, era a medida de um pote. Então, 100 potes desse de azeite que ele devia. Aí o administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Ele reduziu a dívida do cara pela metade. Olha só.
A seguir, ele perguntou ao segundo: E você, quanto deve? O segundo respondeu: 100 tonéis de trigo. Letrinha B aqui, ó, notinha de rodapé. 100 coros. O coro era uma medida de capacidade. As estimativas variam entre 200 e 400 litros. Então, 100 tonéis de 100 litros de trigo. E ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. Ou seja, no primeiro ele deu 50% de desconto para a dívida, aqui ele deu 20%. O senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Ou seja, o senhor falou: você foi muito esperto, parabéns. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ele acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Eu vou parar aqui, esse texto continua, mas esse é o tipo de texto que dá um nó na nossa cabeça. Olha o que Jesus está dizendo. O camarada falou: eu vou perder o emprego, eu preciso me garantir. Aí ele entendeu que ele precisava ter bons amigos, ter boas influências, um bom relacionamento para conseguir outro emprego na hora que ele fosse demitido. O que ele faz? Com o dinheiro do chefe, tá? Não é com o dinheiro dele. Ele começa a dar desconto para os caras. Por quê? Porque daqui 3 meses ele pode chegar para esse camarada aqui que devia 100 e ele deu 50 e falar: ó, lembra, quebrei seu galho aquela vez, você não quer me contratar? Para o outro também. E aí olha o que Jesus vem nos ensinar. Usem a riqueza do mundo ímpio, ou seja, dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro, sendo bom, sendo ruim, né? Dinheiro foi uma coisa que o ser humano inventou, mas que todos nós precisamos usar. Então, o que Jesus está falando, já que esse dinheiro ímpio vai cair na sua mão, use para ganhar amigos. Eu falo muito disso aqui. Seja intencional nas suas ações. Compre de quem você quer abençoar, para aquela pessoa gostar de você. Entendeu? Presenteie, abençoe, doe a cesta, dê a carona. Usa aquilo que Deus colocou na sua mão. Não falei no começo do vídeo que nós somos os administradores do dinheiro que Deus nos deu? E Jesus está dizendo isso. Usa o dinheiro para ganhar amigo. Se um dia o seu dinheiro acabar, eles vão te receber nas moradas eternas. E olha o que ele diz antes. Os filhos deste mundo são mais astutos nos tratos uns com os outros do que os filhos da luz. Ou seja, nós cristãos, muitas vezes, não temos sabedoria para construir pontes, construir relacionamentos, construir amizades. Jesus está falando aqui que o incrédulo, com a má intenção dele, ele faz isso melhor do que a gente. Qual é a nossa intenção? Ter acesso a essas pessoas, levá-las para o céu, levar a mensagem do reino. A nossa intenção é boa, é legítima. Eles fazem isso para se darem bem. Nós fazemos para encher o céu, para esvaziar o inferno. E nós não usamos essa ferramenta de forma correta. Nós não usamos com sabedoria. Vamos lá para a próxima parte do texto. Olha o que Jesus continua dizendo. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com a riqueza deste mundo ímpio, aqui, se você não sabe lidar com o dinheiro ímpio que eu coloco na sua mão, porque o dinheiro é ímpio, não tem dinheiro de Deus. Quem criou o dinheiro foi o homem. Deus criou o paraíso, frutas para a gente comer, viver tranquilamente. Dinheiro é invenção do homem. Mas ele coloca nas nossas mãos porque ele sabe que a gente precisa. Se a gente não sabe lidar com esse dinheiro do mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Quais são as verdadeiras riquezas? O reino, os tesouros do céu, a palavra de Deus, a mensagem de salvação. Se nós não temos sabedoria com algo mundano, que é o dinheiro, como a gente vai ter sabedoria com aquilo que vem do céu, que a gente tem que derramar para as pessoas? Querido, é impossível você ser cheio do Espírito, querer derramar sobre as pessoas bênção, unção, palavras de salvação e ser ruim com o dinheiro. Uma coisa está atrelada à outra. O jeito que a gente lida com dinheiro está atrelado ao nosso caráter. E o nosso caráter está atrelado àquilo que a gente derrama e recebe do céu.
Aí ele continua no versículo 12. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, né, o mordomo, quem lhes dará o que é de vocês? Você não sabe cuidar do que é dos outros, então você não vai receber nem o que deveria ser seu. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou você entende que quem controla a sua vida é Deus, ou quem vai controlar a sua vida é o dinheiro. Eu vi um pastor falando algo esses dias num podcast que explode o nosso cérebro. Ele dizia que ele ouviu um pastor falando o seguinte: vocês servem a Deus ou a Mamon para uma igreja? Todo mundo, a Deus. Vocês têm certeza? Porque eu acho que vocês servem a Mamon. E aí ficou aquele climão na igreja, aquele silêncio, né? Todo mundo, meu, o que esse cara tá falando? Aí ele falou, quer ver? Quando você pensa em ter mais um filho, ou ter um filho, se você não tem nenhum, quem é que você consulta? A Deus ou a sua renda mensal? Para quem que você está perguntando se você deve ter mais um filho? Para Deus ou para o seu dinheiro? Quando você pensa em qualquer movimento de abençoar, de trazer, de mudar de casa, de planejar a sua vida, você pergunta para quem? Para Deus ou para sua conta bancária? Para Deus ou para o salário que você recebe da sua empresa? Ou para a renda que a sua empresa te dá se você for empresário? Isso explodiu meu cérebro. Quem nós estamos consultando para tomar as nossas decisões? Será que nós estamos consultando a Deus mesmo? De verdade? Porque a gente diz que consulta a Deus, mas será? Olha aqui o que ele vai continuar. Os fariseus, a gente já viu, fariseu era uma seita do judaísmo, que eram os mais radicais, os mais zelosos com a lei, os mais religiosos. Você está falando dessa turma aqui. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus, porque eles gostavam muito de dinheiro. Eles gostavam tanto de dinheiro que eles não conseguiam abrir mão para ouvir e aceitar Jesus. Ele lhes disse, né? Jesus disse para os fariseus: vocês são os que se justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Se você vê ou ouve esta frase e não sente temor, então a sua vida espiritual está muito estranha. Se você para pensar, entende que Deus conhece o seu coração, que Deus conhece as intenções do seu coração, e isso não te traz temor, meu irmão, vai buscar a Deus. Porque quando eu leio isso daqui, eu sinto pena desses fariseus. Aí Jesus continua: aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Dorme com esse barulho hoje aí, porque aqui a gente vai ter que meditar. Tá bom para você esse texto, meu irmão? Minha irmã? Pois é. Para estudo em casa, ou até mesmo para o culto, se você gosta de anotar durante o culto, né? Eu gosto de usar essa Bíblia aqui, que chama Bíblia Anote. Ela tem esse espaço para anotação na lateral. Tem algumas que tem esse espaço aqui embaixo também, tá? Não são todas. Eu recomendo que você use. As anotações ficam organizadas. É muito legal depois, quando você vai reler o texto e ver as considerações, aquilo que você já tinha refletido. Se você tem interesse em adquirir uma Bíblia como essa, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link de alguns sites, alguns lugares em que você encontra para comprar, tá bom? Ah, e essa versão aqui, todo mundo me pergunta, é a NVI, Nova Versão Internacional. Se você é novo convertido, ou se você é convertido há muito tempo, mas tem dificuldade de entender a Bíblia, a NVI, na minha visão, é a que tem a linguagem mais simples, mais próxima da nossa linguagem atual. Então, principalmente para estudar Antigo Testamento, vale a pena. Eu gosto bastante dela, tá? Mas aí, tradução, versão de Bíblia, é gosto pessoal, tá, gente? Não existe uma melhor que a outra. Essa eu acho mais fácil para quem está começando, ok? Para o dia de hoje, na minha leitura, eu vou marcar esse versículo. Por que eu digo para o dia de hoje? A Bíblia é infinita. A Bíblia é incrivelmente maravilhosa. Cada vez que você lê,
Deus vai se revelar a você de uma maneira, Deus vai falar com você de uma maneira. Por isso você pode ler, reler, meditar no mesmo texto a vida inteira. Deus vai falar com você de maneiras muito diversas. É por isso que eu gosto muito de ver pastores diferentes pregando sobre o mesmo tema, principalmente de denominações diferentes, porque os pontos de vista são diferentes. Então, para hoje, o que ficou para mim e que eu quero compartilhar com você, que fique aí no seu coração também, é o versículo 9. Usem as riquezas deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ele se acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Você vai usar o dinheiro do mundo ímpio, vai fazer amigo e vai levar eles para o céu. É isso que esse texto está dizendo. Então, tudo que vem para a nossa mão, tudo, o dinheiro, a família, os amigos, o carro, a empresa, tudo que eu já falei aqui, tudo que vem para a nossa mão deve ser usado de forma intencional para o reino, até mesmo as coisas desse mundo. Dinheiro é de Deus, é desse mundo? É desse mundo. Mas a hora que cai na sua mão, você que é santo, você que é separado, você santifica aquilo que está na sua mão e usa para o reino de Deus. Abençoa. Você doa, você compra da pessoa que você quer ajudar, você multiplica isso para o reino. Presentes, produtos, conhecimento, tudo, gente, tudo. O texto está falando de dinheiro e ele foca em dinheiro porque dinheiro é a parte mais difícil da gente abrir mão e doar. Então, o texto foca em dinheiro, mas não se aplica somente a isso. Então, eu quero, no dia de hoje, ser 100% intencional em tudo que eu faço para levar mais pessoas para o céu. Quero te desafiar a ter esse pensamento, passar os próximos dias tomando atitudes pequenas que apliquem esse texto. Faça amigos, ganhe a confiança das pessoas. Use o que você tem na sua mão, o seu conhecimento, o seu talento, o seu dom, o seu dinheiro. Ganhe as pessoas para você e depois ganhe elas para Cristo, para que elas te recebam no céu no dia em que você for levado. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.